Então, beleza. Ó, galera, vamos lá falar sobre o Mark Zuckerberg? Vamos lá? Tem bastante coisa para falar. Tem um vídeo que ele publicou ontem. Ó, primeiro, matéria completa para você entender, tá lá no slnoticias.com.br. Segundo, o que está acontecendo? Muito brevemente. O Zuckerberg moscou, né? Aqui no Brasil a gente fala que tá moscando, né? Lá em São Paulo fala moscando, né? Não tem o D. Tá moscando, mano? Né? O Zuckerberg tá moscando agora, né? Ele moscou, né? Ele virou assim o Elon Musk. Se você pegasse ontem, e a gente vai ver daqui a pouco, a fala dele é em inglês, tá? Então eu vou colocar um trechinho, a gente vai parar e vai comentar. Está legendada, mas para quem está ouvindo pelo rádio, ou vendo pela televisão, ou pelo YouTube, mas está só ouvindo, tenha um pouco de paciência, depois eu vou explicar tudo, tá bom? A fala está em inglês. Se a gente pegasse uma inteligência artificial e colocasse a cara do Elon Musk na cara do Mark Zuckerberg e mantesse o mesmo discurso de ontem, ninguém notaria a diferença. Não estou exagerando, tá? O discurso do Mark Zuckerberg, presidente, CEO do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que foi ao ar ontem, ele poderia, e talvez até tenha sido escrito, pelo Elon Musk. É idêntico. O que fez o Mark Zuckerberg? Ele decidiu chutar toda a hipocrisia, porque o que o Facebook tentava fazer, e o Instagram também, para moderar algum tipo de conteúdo violento, criminoso, ilegal, antidemocrático, sempre foi fachada. Sempre foi faz de conta. Sempre foi para minimizar danos de imagem pública em favor do seu próprio negócio. Nunca foi uma preocupação democrática legítima. Nunca foi. Agora que o Trump foi eleito, o Mark Zuckerberg está enfrentando vários problemas na Europa, né? Já tomou um monte de multa lá por descumprimento de legislações locais, tem legislações cada vez mais reguladas na Europa em relação à responsabilização das redes sociais pelo próprio negócio que elas criaram, né, Mark? Ou tu quer que o quê? Que a minha mãe seja responsável pelo seu negócio. Uma vez uma executiva do YouTube me falou, Leandro, não dá para moderar tudo que tem no YouTube, porque a cada minuto, não sei quantas 1000 horas de conteúdo são publicadas no YouTube. Eu falei, bom, então o negócio de vocês é insustentável, fechem o negócio, né? Você imagina a gente ouvir isso de alguém, de um outro negócio? Olha, não dá para monitorar a qualidade do extrato de tomate que é vendido no supermercado, gente. Tem gente que vai comer extrato de tomate e vai morrer. Porque vocês sabem quantos milhões de litros de extrato de tomate são produzidos todos os anos no Brasil? É muito, não tem como monitorar. É impossível. Vocês conseguem imaginar alguém de uma outra indústria falando isso? Olha, não tem como a gente garantir, gente, né, que os automóveis, quando você estiver dirigindo, não vai cair a roda. Você já fez o cálculo de quantos automóveis tem no Brasil? Cada carro tem 4 rodas. Então pega o número de carro, faz vezes 4. Você acha que é possível conseguir saber se todas as rodas vão ficar no lugar que as rodas devem ficar? Não é possível. Então é assim que é. Você sai de carro, a roda pode cair, tá bom? Vocês imaginem a gente ouvir isso de um executivo da indústria automotiva? Não. De rede social é comum a gente ouvir isso. Não tem como monitorar, gente. Nós criamos um negócio altamente lucrativo, bilionário, com um faturamento maior do que vários países pelo mundo e não tem como cuidar disso aqui. Não tem. Isso aqui é uma várzea. E dane-se. Enquanto o dinheiro estiver entrando, dane-se. Agora que o Trump assumiu o poder, o Mark se alinha a ele por motivos econômicos, políticos e ideológicos. Porque concorda com a visão de mundo do Trump, que o negócio onde ele opera não tem que ter regra nenhuma, tem que ser terra de ninguém, como se fosse no setor de petróleo, se ele fosse dono de uma empresa de petróleo, eu posso furar poço de petróleo na calçada, no meio da rua, na cabeça das pessoas, dentro da casa da pessoa, no meio do prédio, na garagem, onde eu quiser, tá? Essa é a analogia, sem regulação, sem nenhum tipo de regulação. Não sou responsável por isso aqui. Não é problema meu. Bom é só o que entra.
o que é feito com o meu negócio publicamente, se vai causar danos democráticos, se vai causar suicídio de pessoas, que acontece, se vai causar danos a reputações, né? Dane-se. Resumindo, é o que o Mark Zuckerberg falou ontem. A gente vai tirar a moderação, não vamos pegar o nosso time que está lá na Califórnia, né? Ele não falou isso, mas o intuito é falar isso. Vamos pegar aquele bando de gente diferente lá, né? Aquelas feministas, aqueles viado, aquela galera da Califórnia, sabe? Que o Trump adora falar mal. Vamos acabar com essa gente. Não vai mais ser essa gente que vai cuidar do Facebook. Agora a gente vai transferir para o Texas, onde tem um bando de macho com revólver na cintura trabalhando no Facebook, tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai transferir equipes da Califórnia. E isso é um sinal ideológico para quem não entende, né? A Califórnia é tida como o estado dos Estados Unidos, que é o mais liberal nos costumes, né? Diversidade, aquela coisa toda. Isso é uma grande crítica da agenda do trumpismo nos Estados Unidos. Então vamos tirar da mão dessa galera aí, dessa gente, né? Dos trans, das trans, do não sei o quê. Esse é o discurso que tá no subtexto, tá, gente? Óbvio que ele não falou isso com essas palavras, eu tô traduzindo aqui. Vamos mandar pro Texas, tá? Então é uma série de coisas. A gente vai colocar o comecinho aqui, Jimmy, e aí quando ele começar a falar das mudanças, aí eu paro e eu vou destrinchar as mudanças para vocês aqui e depois a gente vai ver se isso bate ou não bate com a agenda do Trump. Inclusive o Mark Zuckerberg falando que na América Latina, sem citar o Brasil, tribunais secretos tomam decisões. Eu queria saber qual é o tribunal secreto que temos no Brasil. Temos algum tribunal secreto no Brasil? Essa bobajada de decisões secretas foi espalhada na internet no ano passado pelos jornalistas que fizeram Twitter Files e que publicaram aquelas mensagens de WhatsApp dos assessores do Alexandre de Moraes, né? Defendendo essa bobagem. Espero que estejam felizes com isso agora. Vocês não têm ideia do tamanho do dano que vocês vão causar a vários países, inclusive o Brasil, ao defender essa agenda, porque é uma defesa de agenda, poderia defender outra coisa. Não está defendendo a verdade, o fato, está defendendo uma agenda. É uma opção política, ideológica, editorial, tá? É uma opção, você poderia optar por ir para outro lado, fazer as críticas necessárias, mas ter temperança, entender o momento histórico. Não. Teve muita gente que falou decisões secretas do Supremo, as decisões secretas, como se todos os processos no Brasil fossem públicos e não são. Vários processos no Brasil estão sob sigilo, em várias varas. É comum isso, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas usaram um golpe retórico para reforçar a ideia de que as decisões eram ilegais, para bater palma para maluco dançar, né? Para dar abraço em fascista, para aplaudir criminoso e vagabundo. Usaram esse termo, decisões secretas de Moraes. É exatamente a palavra que o Mark Zuckerberg usou agora para falar sobre a América Latina e está falando sobre o Brasil. Tá? Vamos lá então, o primeiro minuto do vídeo para a gente ver juntos aqui. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get... Bom,
o clássico uso de linguagem burocrática para mentir para as pessoas, né? Então, quando o Mark Zuckerberg fala o seguinte, nos últimos anos nós fomos levados por um caminho que é contrário à liberdade de expressão. Então agora nós vamos voltar à trilha da liberdade de expressão. Para fazer isso, o que faremos? Nós vamos simplificar alguns processos de moderação de conteúdo, porque os processos muito complexos que nós criamos nos últimos anos, eles acabaram atingindo a liberdade de expressão de algumas pessoas e isso é inegociável. Isso é a linguagem burocrática usada no discurso. Vamos apertar a tecla SAP e vamos traduzir o que ele falou. Nos últimos anos, principalmente desde 2016, quando sabidamente os dados do Facebook foram usados pela empresa Cambridge Analytica para ajudar a eleger o Trump, para tirar o Reino Unido da União Europeia, para vencer eleições via extrema-direita no mundo todo, ou seja, quando empresas terceirizadas usaram a empresa que eu, Mark, criei para manipular eleições e democracias, nós fomos obrigados a tomar algum tipo de atitude. Esse é o discurso tecla SAP, tá? Esse é o discurso que ele deveria fazer e jamais vai fazer. Fomos empurrados para essa questão de ter que moderar algum conteúdo que a gente não queria fazer. A gente não queria fazer porque custa caro, né? Dá trabalho, reduz o número de cliques e, portanto, da audiência e, portanto, do faturamento da minha empresa, do Facebook. Eu não quero reduzir o número de cliques, eu não quero reduzir a audiência, eu não quero reduzir o faturamento, né? Então eu tive que tomar alguma medida. Quais foram as medidas? Eles criaram alguns mecanismos ali, né? O principal deles, que vai deixar de existir agora, foi ter terceirizado para agências de checagem de fatos o trabalho de checar manualmente vários posts. Então, tem alguma automação nisso, mas muita coisa é checada por seres humanos, humaninhos, que vão lá. Em 2019, eu dei uma entrevista falando que esse negócio não ia funcionar. Fui muito criticado por colegas jornalistas, tá? 2025, 8 de janeiro, um beijo para vocês, tá? Eu nem queria estar certo, já era óbvio que não ia dar certo. O que o Zuckerberg fez na época? Ele tinha um mega de um problema no Facebook. Ele terceirizou o problema. Ele falou, não, agora é o seguinte, contratamos agências de checagem. Como quem diz, se vocês encontrarem alguma porcaria no Facebook ou no Instagram agora, não é mais minha responsabilidade não, viu, gente? É dessa galera aí, dos jornalistas das agências de checagem. Isso não demorou para acontecer. Ele usou as agências como para-choque dos problemas que ele próprio criou. Eu alertei sobre isso na época, não fui o único, mas fui um dos poucos. Porque jornalista não gosta de falar do trabalho de outros jornalistas, né? Não é particularmente um problema que eu tenho, né? Até porque muita gente fala do meu trabalho o tempo todo e também não tô nem aí, tá? Pode falar, né? E aí, fui criticado. Aconteceu. Infelizmente, o que eu falei que ia acontecer. Primeiro que não ia dar certo, não ia conseguir moderar o conteúdo, porque é humanamente impossível fazer do jeito que o Mark fez, e segundo que a culpa seria dos checadores de fatos, caso tivesse problemas com a moderação de conteúdo. No discurso de ontem, o Mark Zuckerberg joga a culpa em cima deles. Joga diretamente a culpa do que ele chama de censura. Ele chama os checadores de fatos, na prática, da tecla SAP, de censores. Fala, não, a gente contratou essa gente aí, esse bando de jornalista aí, né, das agências, mas na prática eles fazem censura política. Eles derrubam post aí de pessoas da direita que falam mal do governo, que falam mal do Lula, do PT, né? Não falou isso o Mark, né? Eu tô falando agora aqui, então. Então, o que vai acontecer agora? O Mark Zuckerberg vai pegar as suas redes sociais e vai jogar elas um pouco mais pro lado parecido do que tá o Twitter hoje. Talvez não vire tanto lixo quanto é o Twitter, porque o Twitter já é uma rede meio lixarenta por energia, né? Já é meio. Mas entre as ações tomadas, agora no futuro já, o Mark anunciou que vai começar a espalhar mais conteúdo político, que antes era mais restrito. Então, claro, para não ter que lidar com a moderação de conteúdo político, ele restringiu o alcance.
né? Eu não quero lidar com isso aí porque vai custar muito caro, vai custar muito dinheiro, vai interferir no balanço, vai cair o preço da ação, né? Então, eu não vou contratar gente para fazer isso. Então, eu vou restringir o acesso. Então, vai reliberar o acesso disso, vai derrubar a comunidade de checadores de fatos. A parte dos funcionários que trabalham na Califórnia vai ser transferida para o Texas. Isso é um recado ideológico para a ala reacionária, trumpista nos Estados Unidos e no mundo. É como quem diz, sabe aquele bando de trans, de viado, de feminista, aquela gente chata de cabelo azul? Então, eles não vão mais trabalhar nesse negócio não, tá? A gente vai botar um monte de macho com problema de autoestima, com um revólver na cinta, lá no Texas para fazer esse trabalho. Essa é o recado, tá? É um recado político. E chama e fala que vai trabalhar junto com o governo Trump, literalmente ele fala isso. Eles vão trabalhar junto com o governo. Vejam, imaginem se fosse uma rede social de esquerda falando isso, com um governo de esquerda. Hein? A extrema-direita ia tentar dar um golpe por dia nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também. Imaginem se o Mark Zuckerberg fala, agora vamos trabalhar junto com o governo Lula e com o governo de Cuba para fazer não sei o quê. Meu Deus, ia ter um caos no mundo. Ontem falou normalmente que vai trabalhar junto com o Trump. Simplesmente. Então agora teremos o dono do Facebook e do Instagram, o dono do Twitter, e logo talvez veremos outros movimentos em relação a isso, que trabalharão junto com o governo do Trump para tentar derrubar punições e leis na União Europeia principalmente e para jogar lixo aqui na América Latina. O Brasil vai servir como papel de exemplo de democracia onde há uma ditadura do judiciário contra a liberdade de expressão. Esse é o papel que o Brasil vai ocupar nessa história que esses caras estão contando. As mudanças são muito importantes, muito relevantes. A gente vai seguir falando sobre isso, inclusive daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição, que está começando, tá bom? Esse é um assunto muito sensível, muito importante. De fato, prestem atenção nisso. A gente vai ver o senhor Mark, o Musk, o Trump, o J.D. Vance, o Peter Thiel, toda essa gente irem para a porrada, principalmente contra países como o Brasil, nesse ano e no próximo. Preparem-se. Preparem-se. Eu acho que vai ser pior do que quando o Supremo bloqueou o Twitter. Tá? A sensação que eu tenho é que vai ser pior. Vai ser mais feio esse negócio e a gente não sabe como vai sair no final desse túnel. Porque a gente está lidando com pessoas que têm mais dinheiro do que o PIB de muitos países e que controlam o fluxo de informações no mundo com essas redes sociais. É algo nunca antes visto na história da humanidade, isso não é exagero. Beleza? Então tá. Galera, muito obrigado. Amanhã às 7 horas da manhã estaremos ao vivo de volta. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo para todo mundo. Abraços democráticos, aliás. Tchau.